Olá, esta é a missão 57, organizada pela Estação Espacial Análoga Habitat Marte. Hoje estarei realizando uma apresentação sobre o funcionamento da estação principal, que estaria funcionando em Marte futuramente, né? Algumas reflexões sobre a estação principal. Eu sou o professor Júlio Rezende e então vou dar início à apresentação. Aqui são alguns tópicos, o nosso sumário da apresentação que a gente vai ter hoje. No caso, nós temos um desenho aí de como é que funcionaria a estação em Marte. No caso, essa estrutura ela tem 7 principais infraestruturas, né? Que é o centro de lançamento, a estação principal, o centro de saúde, a estufa, o centro de saneamento, o centro de engenharia e a estação de energia. Essas são as 7 principais estações e, no caso, vou estar falando sobre a estação principal, né? Aqui. Então, nós vamos estar falando de 5 principais dimensões, que é a questão do design interno, a questão das tecnologias embarcadas, também a gestão, os protocolos e a questão dos spin-offs, né? A gente tem dado uma orientação básica para todas as pessoas que estão realizando essas apresentações, referentes a imaginar módulos, né, que eles têm 8 metros de diâmetro, e essas infraestruturas, então, elas teriam 3 pisos, né, para estarem sendo ocupados. Também nessas áreas dos habitats teriam dormitório, uma pequena cozinha, banheiro, jardim vertical, funcionalidades específicas, mas no caso da estação principal, ela teria condições de abrigar todos os astronautas, né, referentes aos dormitórios para eles, né? Então a gente está imaginando então uma estrutura para acomodar todos os astronautas da estação, né? Então isso é um pouco diferente das outras infraestruturas que a gente está prevendo aí para funcionar nesse habitat em Marte. Então a gente imagina que o veículo transportador seria o foguete Starship da SpaceX, né? Ele transportaria módulos que seriam tirados do foguete, né? E instalados na paisagem marciana, né? Então aqui ele se destaca por ter uma área de carga bastante grande, né? E podendo transportar grandes volumes, e que a gente tem um outro conceito artístico de como é que, de repente, alguns componentes transportados na Starship poderiam ser desembarcados. Aqui, no caso, é uma paisagem lunar, mas dá para imaginar o mesmo conceito aplicado a um habitat marciano. Nós imaginamos, né, aqui também no desenho, né, a questão de termos um conceito aqui apresentado por um estudante de arquitetura da Índia, o Yash Rathore, que ele imaginou, de repente, utilizar módulos que fossem expansíveis, né? Esses módulos expansíveis eles seriam transportados a bordo do corpo aí da área de carga da Starship, tá? Como a gente poderia ver uma representação aqui. E nós trabalhamos com uma estudante de arquitetura aqui de Natal, aqui da UFRN, chamada Mariana Guerra, e ela viu o seguinte, que nessa ideia dos módulos transportados a bordo da Starship, seria necessário um módulo apenas, não seria suficiente. Então, ela viu que nos levantamentos arquitetônicos que ela fez, seriam importantes 3 módulos, tá? Então, nós temos aí, ela também fez uma proposição que fosse módulos hexagonais, com 4 metros de face cada uma dessas laterais, né, desse hexágono, tá certo? E aí esses 3 módulos, eles estariam conectados, certo? Teria diferentes possibilidades de arranjo, né, desses módulos aí,
E outra coisa importante também para apresentar é que essas estações em Marte ou na Lua, elas, assim, alguns estudos, como esse estudo da agência europeia aqui, eles imaginam três estágios. Um estágio inicial, que seria um estágio muito crítico, de sobrevivência, né, que seria a módulos muito pequenos. Depois, um estágio que seria um estágio de sustentabilidade, que teria mais infraestruturas, e aí um estágio mais avançado dos assentamentos em Marte e Lua, que seria quando teria muitos astronautas, né, habitando nesses habitats de Marte e Lua, né, e já seria uma presença de longo termo, né, de longo tempo. Então, no nosso caso, das missões que estão propostas para acontecer virtualmente, aqui no Habitat de Marte, a gente está imaginando um habitat, né, nesse estágio de sustentabilidade. Mas, em especial, sobre a estação principal, a gente imagina que a chegada a Marte, a primeira infraestrutura que estaria sendo colocada em operacionalização seria a estação principal, para depois estarem chegando os módulos complementares, né, que se somariam à estação principal, né? Então, nós observamos aí que na estação principal seria necessário um dormitório para 28 astronautas, banheiro, cozinha, refeitório, sala de estudo, sala de pesquisa, sala de treinamento, sala de controle, academia e um espaço de convivência, né? Tudo isso na estação principal. A proposta é que fossem 3 módulos, com 3 andares cada um, uma geometria hexagonal, um design interno que desperta as sensações de aconchego, criatividade, inspiração, conforto, bem-estar, concentração e distração. Também espaços que causam uma sensação de bem-estar, fugindo do conceito de dimensões mínimas e racionalidade, né? Forte apelo às teorias da psicologia ambiental arquitetônica. E então, na proposta de Mariana Guerra, ela visualizou 3 distintas áreas, que seria o módulo chamado alfa, um módulo chamado beta e o módulo gama, certo? O módulo alfa, ele seria para uso prolongado, seria um setor silencioso, seria um setor de descanso. Já o beta seria de uso médio, né, que seria uma área social e de lazer, e o módulo gama seria para uso prolongado e trabalho, né? Seria o setor científico aqui. Então, eles estariam conectados com portas conectando essas 3 áreas aí, né? No módulo alfa, o primeiro aqui, esse amarelinho, ele teria os dormitórios, a sala de estudo. No módulo beta, teria cozinha, refeitório, sala de convivência. E no módulo gama, também teria a parte de sala de treinamento, sala de controle de missão, tudo isso, essas 3 áreas integradas aí. No caso, o comandante da missão, ele ficaria nesse módulo gama, né? Durante a rotina de trabalho dele, né? Realizando o controle das atividades. No módulo alfa, então, nós teríamos 3 beliches, né? Seriam 5 beliches no segundo e terceiro andar e 3 beliches no térreo, né? Teria 26 guarda-volumes, 2 banheiros e também uma área de estudo. No módulo beta, teríamos no térreo a cozinha e refeitório, no segundo andar teria o espaço de convivência e no terceiro andar a academia. E no módulo gama teríamos a sala de pesquisa, né, a sala de treinamento e a sala de controle. Aqui nós temos alguns conceitos da importância do verde, tentar manter o verde no interior da estação, né, porque no caso da estação principal, no caso da cozinha, um jardim vertical que a gente tenha, ele poderia estar sendo utilizado, inclusive, para cultivar alguns temperos, né, como manjericão, pimenta biquinho, né, alguns temperos para estar sendo utilizados, consumidos na preparação de alimentos, né. No centro de controle nós teríamos aí, como já é hoje, muitas telas multiscreen, né, muitas telas multifunção, né, que poderia estar sendo utilizado para controlar os vários sistemas em operação
na estação em Marte, uma sala de pesquisa também, né, que estaria dando apoio, talvez a estação de engenharia aí, né, com a análise de alguns parâmetros, o dormitório também e a cozinha. Em relação à questão da cozinha, a gente identificou uma tecnologia que está em operação no planeta Terra, né, já, que inclusive é uma empresa chamada Moly, né? E então essa empresa Moly, ela tem espécie desse robô, né, desse braço robótico que aí ele por machine learning, né, ele identifica os rótulos dos produtos, né, dos temperos e ele vai então fazendo a preparação de alimentos e aqui do lado esquerdo é possível ver uma tela também com de repente alguns vídeos com instruções, né, que poderiam estar sendo utilizadas, apresentadas para os astronautas para facilitar a preparação de alimentos. Aqui a gente vê também o cultivo indoor, né, de algumas plantas, alguns vegetais que podem ser úteis aí para a preparação de alimentos, né? Assim, uma proximidade maior da cozinha, né? Aqui é a sala de jantar. Em relação à sala de jantar, a gente estaria imaginando a questão de alguns turnos, né, para de repente não estar, porque como não é muito grande, existiriam turnos para os astronautas estarem se reunidos para realizar as refeições. Por exemplo, poderiam ser 3 turnos diferentes. Aí um turno você teria 8 astronautas, outro turno outros 8 astronautas por aí iria. Academia, né? Em relação à academia, a gente vê aqui algumas imagens da Estação Internacional Espacial, alguns tipos de equipamentos adaptados para corrida, a bicicleta, né? Então, para caminhada, levantamento de peso. Então, eles mantêm uma atividade regular de exercício físico, né? Porque se eles não realizarem o exercício físico, eles acabam perdendo musculatura e ocorrendo a perda óssea. Então, precisa ser constante a questão da preparação física, né? Dos astronautas. Isso deve se reproduzir também na estação em Marte, até para a saúde mental, saúde física e mental. Então, esses equipamentos para exercício físico, eles estariam presentes na estação principal. Então, aqui alguns conceitos apresentados pelo Yash Hatton em relação à questão dos 3 pisos aí, né, que estaria sendo utilizados, como é que seria a expansão desses braços robóticos e aí a estrutura final, né, de como é que poderia ser isso. Aqui ele fez um design também como é que poderia ser a conexão dos níveis, né, do habitat, mas aqui na proposição dele, ele colocou essas camas que teriam no habitat principal, elas não seriam suficientes para acomodar todos os astronautas, tá? Então, por isso que a gente imaginou a questão dos 3 módulos conectados, porque você teria um módulo quase exclusivo em relação aos 3 pisos para estar acomodando os beliches dos astronautas, tá? Então, quais seriam algumas tecnologias aplicadas que seriam necessárias para transportar da Terra para o espaço, né? Então, a gente imagina que, em relação à cozinha, teria o fogão, geladeira, freezer, né? Todos os utensílios de cozinha. Também, em relação ao centro de controle de missão, teria a questão dos computadores, vários tipos de antena para realizar a comunicação com os satélites, né? Para poder existir a comunicação com a Terra. Em relação à questão do dormitório, seria a questão dos beliches, das prateleiras também, né? Em relação à área de entretenimento, seria óculos de realidade virtual, banheira de hidromassagem, luzes de discoteca, porque poderia ter alguma festa lá na estação, né? Então, que seriam algumas ideias de algumas tecnologias, alguns utensílios que a gente precisaria estar transportando da Terra para mobiliar, no caso, a estação principal. No caso, em relação à questão de alguns alimentos a serem transportados da Terra, nós teríamos que estar transportando, por exemplo, é muito complicado ficar dependente só do alimento que é produzido em Marte, então
na estufa, né? Então teríamos que estar transportando alimentos do planeta Terra, como por exemplo o azeite, a carne desidratada, frutos e legumes desidratados, temperos, peixes, né? Algas específicas, sal, né? Seriam algumas coisas. E também a gente imagina que algumas coisas possam ser produzidas em Marte, como frutas, por exemplo, morango, né? A gente teria que ver quais seriam as possíveis plantas para poderiam ser produzidas as frutas, né? Os vegetais de modo geral, peixes, verduras, temperos, né? Como a salsa, a tempero verde, a, também o manjericão, né? E a gente acredita que vai ser possível produzir o sal em Marte a partir do momento que as pessoas no processamento da urina dos astronautas, então como eles vão estar consumindo alimentos que têm sal, parte do sal ele vai poder ser resgatado após o tratamento dos efluentes, né? E que parte do tratamento da urina vai ser o resto do tratamento da urina, que a urina então ela vai voltar a ser água potável e o resíduo desse tratamento nós teríamos o sal também depositado, que ele estaria sendo reutilizado, né, após tratamentos para ser reconsumido, né? E aí é importante também avaliar outros itens a serem transportados da terra, né? Então, grande parte dos alimentos, a gente acredita que eles vão precisar continuar sendo supridos a partir de missões cargo, né? Para estar levando alguns alimentos cruciais para alimentar os astronautas, né, em Marte, né? O que a gente observa é que nesses alimentos que vão estar sendo transportados para Marte, vai gerar uma grande quantidade de embalagens. Então, uma coisa que a gente imagina é que essas embalagens desses alimentos, essas embalagens, elas possam ser recicladas, tá? O plástico seja um plástico biodegradável, que ele seja destruído e transformado, triturado e seja transformado em, por exemplo, em filamentos para uso na impressão 3D, tá? Em relação à terceira dimensão que eu gostaria de apresentar para vocês, a questão da gestão, a gente imagina para a estação principal três principais posições, no caso, o comandante, o executivo-chefe, o chefe e o assistente geral. A gente vai falar um pouco sobre essas posições aí. Então, no caso, o comandante seria uma pessoa com uma formação multidisciplinar, um bacharel em administração, engenharia industrial, ou outras formações, ele teria uma alta capacidade de liderança, alta resiliência pessoal, alguém provavelmente com formação militar também, poderia, como ocorre lá na NASA, né, na formação de alguns astronautas. Algumas responsabilidades do comandante seria o controle de atividades extraveiculares, quer dizer, são as atividades realizadas fora da estação, controle dos rovers também, ele estaria propondo rotina e protocolos operacionais, fornecer orientações para evitar riscos, realizar atividades educacionais e de treinamento dos astronautas, preparação para as atividades extraveiculares, coordenar rotinas diárias de comunicação com o Centro de Controle de Missão da NASA, outras agências espaciais, também comunicação com as instalações, com as outras 6 instalações, né, do Habitat, comunicação com a tripulação ou muitas vezes a comunicação com indivíduos específicos, certo? Então, ele realiza uma importante tarefa de comunicação aí. No caso, nós temos aí o perfil do chefe executivo, né, esse chefe executivo ele seria alguém com formação em engenharia ou tecnologia de informação. Algumas responsabilidades desse executivo-chefe é monitorar todas as operações, manter todas as instalações funcionando, monitorar a manutenção de rotina, organizar operações específicas e pessoas responsáveis, coordenar treinamentos, entrega de conteúdo online, reuniões de acompanhamento, manter todas as instalações funcionando, a gente já destacou isso, organizar operações específicas e pessoas responsáveis e estimular a autossustentabilidade, envolvendo observar a auto-organização, auto-manutenção, auto-fixação e alertar os outros sobre alguns problemas. Já o chefe,
ele seria alguém, um gastronomista, cozinheiro, chefe de cozinha, um nutricionista, certo? Algumas responsabilidades do chefe seria definir cardápio, refeições, a logística de ingredientes, né? Realizar procedimentos de preparo de alimentos, descarte de resíduos, limpeza, organização, manutenção e conserto da instalação, né? Da instalação da cozinha. Avaliar requisitos nutricionais da equipe, planejar a disponibilização de alimentos, definir os turnos de alimentação. E aqui a gente tem uma imagem aqui do filme Matrix, né, que a gente tem o personagem Neo, né, e ele está a bordo da nave Nabucodonosor e ele está olhando nessa cena do filme, ele está reclamando que todos os dias eles comem papa de aveia, né? E ele está apresentando uma reclamação sobre isso, porque é muito chato todo dia se alimentar, ser a mesma alimentação. E então o chefe de cozinha ele tem que ter uma visão justamente oposta a isso, ao invés de ser uma comida chata, uma refeição chata que vai se repetir todos os dias, ele tem que ser muito criativo para as alimentações elas serem muito diferentes de um dia para o outro, serem muito diversos para evitar uma situação de fadiga alimentar, né? Que a pessoa se fique chateada com a alimentação, o mesmo tipo de alimentação todos os dias. Aqui na próxima figura a gente tem aqui alguns alimentos que são transportados para o espaço. Normalmente eles são transportados nesses pacotes plásticos transparentes. Então, o que a cozinha basicamente hoje na estação internacional ela tem um tubo, uma torneira de água quente, tá? Que eles conectam essa realiza essa conexão da água quente. A água quente então ela é adicionada ao interior dessa embalagem plástica e aí com a água quente o alimento desidratado ele recobra, ele assume suas características originais, né? Ele se expande, né? Ele fica hidratado e então eles realizam esse consumo desses produtos aí. Então, só que a imagem de alguns produtos que já foram transportados para a estação internacional. Então, aqui na próxima figura são imagens de alguns alimentos que foram produzidos na estação Habitat Marte, tá? E então o desafio em Marte, como também aqui nas estações análogas, seria equilibrar esses alimentos que seriam transportados da Terra, no caso das estações análogas, os alimentos adquiridos em supermercado, né? Com os alimentos que vão ser produzidos na própria estação, tá? Aqui nesse caso dessa imagem aqui nós temos um tipo de alface, temos a pimenta biquinho e temos o manjericão, tá? Então, como equilibrar e como não ficar dependentes apenas de uma fonte de fornecimento? Então, basicamente, nós teríamos a alimentação transportada da Terra e a alimentação produzida na estação espacial. A quarta posição, então, para complementar essa equipe de 4 astronautas na estação principal, seria a questão de um assistente, que ele seria um engenheiro, um profissional de tecnologia da informação, ou até um psicólogo. Essa pessoa ela é responsável por enfatizar o bem-estar da equipe, criar conteúdo interessante para entender a equipe, gestão de alimentos, apoiar o chefe de cozinha, coordenar a organização do dormitório, coordenar a academia, né? Rotinas de exercício, limpeza, organização, manutenção e conserto, bem-estar e mindfulness, né? E também gerenciar ferramentas laboratoriais, rotinas de estudos, análise de amostras, né? Então, que seriam algumas atribuições desse assistente aí, né? Em relação à estação principal, nós teríamos alguns treinamentos que seriam proporcionados aos astronautas, voltados à questão do bem-estar, entretenimento mental, rotinas diárias, ocupação saudável, o direito de saúde, meio ambiente e segurança, como manter as plantas nos habitats espaciais específicos. O programa de treinamento envolveria também novas habilidades baseadas em situações identificadas em Marte, operação de sistemas, teste de treinamento sobre novas tecnologias, sobre novas posições, né? Posições, no caso, seria as funções, né? Tarefas de cada astronauta e simulações. Então, aqui nós temos
essa apresentação vai ficar disponível. Nós sugerimos alguns vídeos relacionados à preparação de alimentos, à natureza selvagem na Terra, para eles se lembrarem do planeta Terra, né? Vídeos sobre a história espacial, sobre vídeos de mindfulness, sobre relaxamento e também música e clipes para festas, né, que estariam sendo promovidas em Marte, né? Aqui a ideia de alguns alimentos que seriam, alguns recursos seriam necessários diariamente, como água potável, então 35 ml para cada quilo, que daria mais ou menos 2,5 litros para uma pessoa de 70 quilos, e 3 litros para o banho diário, né? E 1 quilo, mais ou menos 1 quilo de alimento sólido, né? Isso seria mais ou menos uma característica de alguns recursos para um dia, né? Aí teria que multiplicar pela quantidade de dias necessárias aí. Aqui algumas orientações para outras infraestruturas, principalmente relacionada à questão da higiene, né? E da hidratação, né? Também, então, em relação à questão de algumas orientações para as outras infraestruturas, poderia ser apresentada orientações referentes a um protocolo de comunicação com familiares e amigos do planeta Terra, e alguns protocolos aí que a gente vai estar falando, que a gente vai apresentar aqui nos próximos slides, detalhar alguns, como protocolo de... Algo que seria específico para a estação principal seria os protocolos de relacionamento e colaboração, como lidar com o estresse e as relações, como organizar o quarto, manutenção das plantas, também protocolo de produção de alimentos, protocolo de manutenção da infraestrutura. Em relação à questão do protocolo de segurança, é importante o protocolo de higiene, o protocolo para coleta de dados dos wearables, né, como o Apple Watch, né, e aí estaria sendo identificado frequência cardíaca, consumo de calorias, nível de atividade física, em coleta de algumas amostras. Se bem que a coleta dessas amostras aqui, elas seriam mais na estação de saúde. Também protocolos para lidar com emergência psicológica, protocolos também de simulação para lidar com acidentes, né? Algumas atividades ocupacionais seriam a realização de festas, comemoração de alguns dias, também dia do spa, né, um dia de relaxamento, jogos de tabuleiro, protocolo de yoga, exercício físico, sugestões de leitura, sugestões de conteúdo, né? Aqui seria mais ou menos o conceito de como é que seria o jardim vertical, que ele estaria fazendo a recoleta dos nutrientes para serem novamente utilizados nesse jardim vertical aí. Em relação à questão do cultivo de alimentos, na estação principal a gente imagina que existiria um protocolo para cultivo, um protocolo para manutenção e detecção de ajustes, um protocolo para coleta de alimentos, um protocolo para rotação e descarte da planta, porque algumas plantas elas têm, por exemplo, 6 meses, um ano, e depois desde o seu desenvolvimento e fase produtiva, e depois algumas plantas precisam ser descartadas. Qual seria o melhor horário para irrigação, ou se isso funcionaria automaticamente. Polinização flor-macho, flor-fêmea, e também avaliação do ciclo da planta, né, o tempo de vida, né? Em relação à questão dos protocolos para impressão 3D, cada infraestrutura ela tem uma impressora 3D, e no caso da estação principal, então ela estaria realizando a impressão de alguns utensílios, como pratos e canecas, né? Então é necessário ter uma lista completa de itens a serem impressos, assim como os projetos CAD, né? E tem também um protocolo de degradação de produtos, que seria a trituração dos itens descartados, principalmente a questão das embalagens, né? Preparação do pallet, preparação do filamento para impressão 3D e a impressão 3D desses produtos. Aqui nesse slide aqui tem uma imagem de utilizando argila, né, para produção de artefatos rígidos, tá? Como se fosse uma tigela que estaria sendo impressa com argila, tá? E depois levada ao forno. Então poderia ser impresso alguns artefatos até com argila também, à base de regolito, né, do solo marciano. Então, a gente está indo aqui para a última parte, que é a questão dos spin-offs, né, que seriam algumas tecnologias aplicadas ao planeta Terra.
Algumas tecnologias da infraestrutura que poderiam estar em operação na Terra ainda precisamos descobrir isso aqui, mas alguns resultados que podem impactar a vida na Terra seria a questão rotinas de bem-estar que estão sendo desenvolvidas em Marte, rotinas diárias e orientações, ocupação saudável, direito de saúde, meio ambiente e segurança. Então, as reflexões para o funcionamento do habitat Marte, eles poderiam ser aplicados para o planeta Terra também, né? Então, a gente imagina que, em relação à estação principal, nós teríamos impactos em relação à questão da saúde, né? Poderíamos apresentar contribuições em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável relacionado à questão da promoção da saúde, também da igualdade de gênero, que seria importante nós termos, de repente, 2 homens, 2 mulheres nessa equipe aí, e também uma preocupação especial com a questão do reaproveitamento da água. Então, seriam alguns objetivos que teriam relação com o funcionamento da estação principal. Aqui são algumas referências e aqui é o meu contato no Twitter e no Instagram, tá certo? Então, obrigado pela atenção de vocês e acompanhem mais resultados, principalmente no Instagram do Habitat Marte, né, que pode ser encontrado através procurando por Habitat Marte.